Olá, seja muito bem-vinda a mais uma edição do nosso podcast Vem Pro Palco. Estamos felizes mais uma vez de receber você aqui em nosso palco nessa 7ª edição dessa primeira temporada. Só que hoje não estamos sozinhas, não é apenas Vera e Rô. Temos aqui também uma presença ilustre, o nosso querido amigo e colega também de profissão, hein? Almir Gadelha, que é jornalista, escritor e palestrante. São tantas coisas que às vezes é difícil, né, da gente lembrar tudo, mas quem fazer o quê, né, se o currículo do homem é extenso? E ainda canto, você faltou falar. É verdade! Eu canto. Ele tava dando uma palhinha pra gente aqui. Sou formado em música, Vera. E ó, se vocês quiserem também, eu posso contar coisas, porque conheço o Rô de muito tempo, mas conheço Vera de muito tempo, né? Pelo menos uns 10 anos, né, Vera? Não, verdade. então vamos abafar. Essa parte a gente pode pular. E eu não sei pra que a gente convidou o Almir. Eu vou dizer que a ideia foi tua, Rô. Já tô arrependida. Quem mandou ser minha amiga? Tá vendo, né? Na boca quente que a gente se enfiou, mas tudo bem, vamos lá que a gente chupa essa manga, tá tudo certo. Gente, o tema de hoje, brincadeira à parte, essa leveza que você sabe que já é característica aqui do nosso podcast, mas o tema é bem interessante e sério, que é a cultura do cancelamento e o julgamento. A gente já falou em algumas vezes aqui da questão do medo, mas será que essa cultura do julgamento, do cancelamento, não trouxe ainda mais esse medo do julgamento e etc? Rô, essa questão dessa cultura pega muita gente, não é? Assim, o pessoal fica com medo de fazer, de acontecer por conta disso, de ser cancelado. Exato, exatamente. A cultura do cancelamento é uma coisa interessante que já acontece há algum tempo, né? Você vai trazer um dado bem importante. No entanto, atualmente, talvez a sensação que eu tenho é de que uns 2, 3 anos para cá, isso está muito forte. Né? Então isso gera um medo das pessoas, o que elas vão fazer na rede social, né, no meio digital, e aí isso faz com que ela já pense o que ela vai fazer para não ser cancelada, aí vem o medo do julgamento. Então isso tudo está muito atrelado, né, o cancelamento com o julgamento. E assim, e a gente quis trazer o Almir, porque o Almir, ele é um tremendo jornalista, né? É um cara também muito ligado à rede social. Sim. E ele está muito por dentro dessa história do cancelamento, né? Então, eu acho que mais do que nós que temos um pouco de experiência, o Almir tem muita experiência nessa área e acho que vai poder trazer muitas informações para a gente com relação a essa questão do cancelamento, né? Então, fique ligado. Olha, detalhe, né? Inscreva-se, curta, compartilhe, ative o sininho, né? E faça com que esse conteúdo seja muito relevante para que a gente possa atingir o maior número possível de pessoas, ok? Isso mesmo, recado dado. Já antes da gente trazer essa questão do fundo histórico, a gente comentava um pouco nos bastidores, Almir, que a tua concepção sobre essa questão a cultura do cancelamento, você tem ela bem definida. Compartilhe ela um pouco com a gente, por favor. Primeiramente eu quero agradecer, né, o convite da Rô, da Vera. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para a gente conversar sobre esse assunto, que é um assunto hiper pertinente para a sociedade, que as pessoas elas vivenciam isso a todo instante e que de forma direta ou indireta, consciente ou inconscientemente, nós estamos sendo abordados e abraçados por essa cultura do cancelamento, que em algumas redes sociais funciona de maneira muito mais rígida, de maneira muito mais incisiva. Exemplo, o Twitter é uma rede social onde as pessoas se comportam em relação a essa cultura do cancelamento de maneira muito mais firme. Então o cancelamento ele começa muito pelo Twitter, até porque o Twitter é uma rede social muito rápida, né? Aquele passarinhozinho lá que é o símbolo do Twitter não é à toa, porque realmente as informações elas chegam pelo Twitter. E muitas pessoas são vítimas. Por quê? Porque a comunicação, apesar do erro é sempre do comunicador, né? O erro é sempre do comunicador, nunca é de quem está ouvindo. Mas a comunicação ela é cheia de muitos ruídos. E muitas vezes eu estou lendo sobre determinados tipos de assunto, o algoritmo ele me coloca cada vez mais aquele assunto, mais do mesmo. Então, se eu estou lendo sobre tristeza, o algoritmo começa a me colocar vários assuntos e vídeos e questões, porque ele vai começando a entender que eu estou procurando e ele quer me reter naquela rede social.
E de repente eu vejo uma mensagem que não tem nada a ver com aquele tema, mas que, como está atrelada àquele momento sentimental, eu acabo lendo e vendo de uma forma diferente. A gente tem, Vera, você vai falar sobre isso, mas a gente tem um caso que eu me recordo que foi muito claro, que foi de uma moça chamada Geise Arruda. Vocês lembram dela? Que ela foi cancelada porque ela estava de vestido rosa, não sei se era rosa ou se era de vermelho, acho que era de vestido rosa, e ela estava andando em uma passarela na faculdade dela. E o problema é que ela estava sem a roupa íntima, né? As pessoas não contam isso, mas ela estava sem a roupa íntima naquele momento, e aí as pessoas começaram a falar, e ela entrou num jogo, ela entrou num game que ela mesma não entendeu, ela ficou super famosa, ganhou grana com relação a isso, foi para programas, foi pro programa do Gugu, e pro programa do Celso Portiolli, e ficou famosa, e começou a fazer plásticas, mudar o corpo, e fazer campanhas publicitárias, tudo porque ela foi naquele momento cancelada. Mas hoje é diferente. Hoje o caldo engrossou. Hoje é diferente e a gente percebeu o quanto isso é forte nessa eleição que a gente vem vivenciando há 2 anos, porque a campanha eleitoral começou há pelo menos uns 2, 3 anos, e as fake news. Porque a gente não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. E as pessoas, Vera e Rô, elas não estão procurando saber o que é verdade e o que é mentira. Sim. Ela acha que aquela informação que ela recebe no WhatsApp dela, que ela recebe na rede social dela, se aquilo condizer com aquilo que ela está pensando, é a verdade. Sim, exatamente. Certeza. Né? Então nós temos aí uma série de situações que devem ser levadas em consideração. Mas uma coisa que me preocupa muito, Rô, é a falta de empatia. Isso você como psicóloga sabe bem. Hoje em dia, as pessoas elas estão sem esse nível de empatia elevado o suficiente para que você pense o seguinte: se a Vera colocou algo que eu não estou condizendo, será que é legal eu ir lá para tentar massacrar ela e tentar excluir ela da rede social? Sem dó nem piedade. Não tem essa... não tem isso de... Eu não tenho que pensar se você é mãe, se você é grávida, se você tem um emprego. Não basta a pessoa ela ser excluída da rede social. E se antigamente os bárbaros matavam as pessoas porque as pessoas erravam, hoje em dia matar uma pessoa na internet, a morte digital de uma pessoa também é uma maneira de matar essa pessoa. Sim. Né? Sim. Então antigamente eu queria te excluir, eu queria te matar, eu queria que você não aparecesse mais porque você foi X ou Y, e enfim. Hoje em dia, as pessoas elas continuam matando as outras, mas de outra forma. Exato. Ela quando vai postar, ela já pensa, cara, nem vou colocar isso não, porque eu vou ser execrada. Sim. Né? E às vezes pode ser algo importante, pode fazer diferença na vida de alguém, mas como talvez pode ser um assunto polêmico, pode ser... Então, ela deixa de colocar pelo medo do cancelamento. E assim, exatamente o que você falou, que não é só o cancelamento, né? É a agressividade do cancelamento, que não basta eu cancelar, né? Eu preciso cancelar e acabar com a pessoa, reputação com a reputação totalmente da pessoa, né? Então, o que acontece, depois a gente vai falar um pouco mais, só porque eu acabei me lembrando, isso leva muita gente a situações extremadas de comportamento, porque às vezes a pessoa não aguenta, ela sucumbe, né? Ela não suporta viver aquele cancelamento, viver aquela situação, né? Então gera depressão, síndrome do pânico, suicídio. Tem pessoas exatamente, morrendo por conta disso. É triste. Porque, por exemplo, entre adolescentes e jovens, não é necessariamente uma cultura de cancelamento, acontece na sequência, mas essa questão do sexting, de enviar nudes, às vezes entre adolescentes isso é algo extremo, porque eu vejo de repente minha imagem exposta, seja eu homem ou mulher, para a grande massa, pessoal do colégio e etc. Então, um adolescente lidando com essa situação, então começa a ser julgado ali entre os colegas nas redes sociais e, de fato, os prejuízos dessa situação são bem drásticos. Porque são né? tribos, né? Sim. São tribos
que se você está fora dessa tribo, né, se você não está dentro do padrão, você já é colocado à margem, né? Então, se além disso você ainda tem assuntos que não são pertinentes àquele grupo, ou uma maioria das pessoas que estão ali te seguindo, aí você realmente corre sérios riscos, né? Hoje, por exemplo, tem um site em que os jovens eles vendem nudes, eles vendem uma foto sem roupa, um vídeo, enfim, que é um site chamado OnlyFans. Sim, já ouvi falar. E muita gente está fazendo isso. Muita gente, muitos adolescentes, jovens, que não querem e que acham até que a vida é fácil, que a vida é simples. E eu vou falar uma coisa até para você, se couber aqui, é que não existe estrada sem pedras e sem lombadas e sem buracos. Sim. Não tem. As pessoas hoje elas querem uma coisa muito fácil, né? Uhum. Então esses jovens talvez ali naquela alienação vão lá e começam a fazer esse tipo de conteúdo. Lembrando que eles têm um futuro, que eles vão ter filhos, que eles vão, além de ter filhos, se casar, que eles vão entrar numa empresa, que eles vão ter que trabalhar, que eles têm reputação. Mas o pessoal não está pensando sobre isso. E isso só vai se potencializar, porque a internet hoje, as pessoas estão começando a entender um bichinho chamado algoritmo. E quando a gente começa a entender sobre isso, eu posso, de forma muito inteligente, cancelar quem eu quiser. Eu só preciso de 10 pessoas trabalhando para mim, 10 robôs trabalhando para mim, para que uma notícia se popularize muito. Eu inclusive, estava contando para vocês aqui que eu fui vítima de um cancelamento e já tinha sido vítima de outros cancelamentos porque eu trabalhei 13 anos na TV. Foram 8 anos trabalhando na Globo. E você quer cancelar quem está perto de você. Você não quer cancelar um sheik árabe que comprou uma limusine e mandou banhar de ouro. Por quê? Porque você não tá nem aí. Quanto mais próximo tiver de você, mais você quer cancelar, porque você não quer que as pessoas estejam melhores do que você. Sim. Você quer que o pessoal esteja bem. Eu quero que a pessoa esteja bem, mas melhor do que eu não. Opa, melhor do que eu? Por que tá melhor do que eu? Né? Eu não quero. Eu quero que todo mundo tenha um carro popular enquanto eu tenho uma Ferrari. Mas a partir do momento em que todo mundo do meu prédio tem uma Ferrari, eu vou me achar comum. Eu não vou me achar uma pessoa diferente, né? Diferenciada, enfim. Sim. E esse costume que está se aplicando cada vez mais e cada vez mais rápido com essa utilização do algoritmo vai começar a prejudicar o maior número de pessoas, e aí a gente entra até num outro assunto que de repente vocês podem tratar sobre isso, mas que é a questão da regulamentação dessas notícias na internet. Porque e existiu muito isso nesse período eleitoral também, porque o TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, ele entrava com os recursos para retirar notícias que não eram verdadeiras. E um grupo diz que aquilo é censura, e o outro grupo diz que aquilo não é censura, que eles estão tirando as notícias que são falsas e que foram vistas como prejudiciais para aquele momento. Né? Então, são muitas nuances dentro desse assunto. Né? O mais interessante mesmo é a gente tratar, eu acho que o ponto principal dessa questão da cultura do cancelamento é a questão da empatia. Sim. Almir, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu ia te perguntar, né, se você tinha sido cancelado, você já adiantou. Mas a minha percepção, me corrija se eu estiver errada, é que o seu cancelamento foi velado. Sim. Né? Não foi uma coisa aberta. Como é que você se sentiu ao se sentir cancelado? Olha, eu vou primeiro explicar para as pessoas que estão em casa que eu trabalhei durante muitos anos em um grande veículo de comunicação aqui, que foi a TV Verdes Mares, e eu sempre agradeço muito o período em que as pessoas, elas me assistiam, e eu fiquei sempre muito feliz porque eu sou o Almir Gadelha que as pessoas conhecem, gostam e contratam por conta desse meu trabalho que eu fiz durante esse período da televisão, né? Mas eu fiz um tweet no dia 2 de janeiro, eu estava em casa, doente, sem nada para fazer, e eu disse, eu vou twittar. E eu fiz um tweet comparando os dois
principais adversários da campanha política, dizendo que os dois eram faces da mesma moeda porque eram populistas. O que começou a acontecer? As pessoas elas começaram a publicar, e a falar, e a comentar, e algumas pessoas tiraram print, e o grupo A não gostou porque eu coloquei o A e o B junto, e o grupo B também fez a mesma coisa. Então o que aconteceu é que os dois lados começaram a se degladiar, porque eu comecei a chamar o A de B e o B do A, né? Você colocou todos no mesmo saco, porque né? na Não verdade gostaram. o político ele quer o poder, ele não está interessado em dinheiro, muito menos em grande parte dos políticos, mas o alto escalão está interessado no poder, naquilo que eles podem trazer para eles, para os deles, e não cuidar de alguém, salvar alguém que está com fome, eles não têm interesse nenhum nisso. O político quer poder, ponto. Essa é a minha concepção. E eu disse que os dois eram populistas. Rapaz, pra quê? Olhe a quantidade de tweet que foram compartilhando e tirando print. Aí começaram a falar isso, aquilo, outro. E houve um cancelamento naquele momento. E eu recebi um chamado. A minha coordenadora me ligou e ela disse, olha, aconteceu isso. Tem um monte de gente ligando pra cá, falando que é um absurdo, que você não poderia ter se posicionado em relação a isso. E se eu fosse você, eu apagaria aquilo ali. E o que foi que eu fiz? Eu apaguei. Né? Beleza. Cheguei lá 2 dias depois desse processo todo e recebi uma notificação de que eu deveria voltar pra casa. Recebi uma advertência. E voltei pra casa, né? Eu fiquei 2 dias em casa, refletindo, pensando... O que eu fiz de tão errado de ter chamado os 2 candidatos de populistas, porque de fato são. E quando eu voltei, eu fui subitamente desligado da TV por conta de... Não Você está procurando a resposta até agora. Até agora. E como é que você se sentiu? Qual foi o sentimento que você teve ao ser cancelado? Na realidade, eu tinha muitos planos na minha vida, né? Então, eu sempre fui um cara de muitos projetos. Eu tive vários projetos paralelos sempre. Sim. Então, eu tenho um projeto com palestras, onde eu faço palestras em universidades, em escolas, em empresas. Eu tenho o meu projeto com cerimoniais, onde eu faço o trabalho de mestre de cerimônias. Eu tinha um projeto na internet, que ainda estou com um projeto na internet, que é um projeto que fala sobre comunicação, ensinando as pessoas a destravar, a falar melhor em público. Então, quando eu saí, eu meio que pensei assim... Cara, isso daqui é uma resposta de Deus para que eu dê continuidade para os meus projetos. Eu não sofri tanto, porque já havia um sofrimento ali paralelo em relação... É uma vida muito desgastante, você ser uma pessoa pública é algo que realmente você tem que estar muito bem centrado e preparado. Inclusive isso entra no nosso mérito que a gente está falando aqui. Porque os meninos, eles chegam para mim e falam assim, cara, me ajuda a ser uma pessoa muito popular nas redes sociais. Você sabe o que é ser isso? Você aguenta a pancada, você aguenta ter vontade de falar alguma coisa e não poder falar, você aguenta estar pé da vida e você ter que ir no mercantil e ter gente chegando para querer tirar foto com você todos os dias, e você não pode fechar a cara. Ser uma pessoa pública não é fácil, as pessoas acham que é tranquilo. Fechou, aquele dia que de repente a pessoa não tá lá muito afim. Se isso acontece, nossa, como a Almir é grosso, ignorante, antipático, né? E entra logo o julgamento. Sim, entra o julgamento. Sim. Né? E só para concluir, esse cancelamento, ele tirou um profissional que era a cara de uma TV, né, que tinha um trabalho excepcional, que gerava audiência, que gerava renda, subitamente em segundos, em uma frase. Mas se você me perguntar assim, Almir, você se arrepende de ter feito isso? Eu não me arrependo. Porque eu hoje estou vivendo a melhor fase da minha vida e só está se potencializando. Estou extremamente feliz com tudo que está acontecendo comigo. Né? Principalmente por conta da liberdade. É um valor importante para você. Porque quando você está dentro de uma TV, né? Uma TV grande, etc e tal, você tem que se poderar de muita coisa. É uma árvore podada o tempo todo. Ela tá ali redondinho, o cabelinho tá, né, arrumadinho, barbinha como qualquer feita. instituição, né? Se você tá dentro de uma instituição, você tem que seguir aquela regra. Tem a cartilha, né? Tem a cartilha. Eu já comentei aqui, de fato, algumas vezes, porque assim como você disse aí que foram
13, 15 anos de TV. Eu fiquei aí em torno de 10 anos na TV como repórter, apresentadora, né? Como você bem colocou. Deve ser ainda excelente. A voz da Vera, ela é maravilhosa. Suave, é excelente. Vocês são maravilhosas, muito obrigada. E aí é bem isso mesmo que você está falando. Essa questão da flexibilidade, teve um momento que eu senti falta de ser meio que dona do meu tempo, de fazer os meus projetos, de inventar e etc. Eu passei, mas aí eu precisei entender o que em um momento. Eu fiquei muito focada nos bastidores, gestão ali de mídias, comunicação, algo similar ao que você faz, mas em um momento eu senti a necessidade de colocar a comunicadora de volta na pista. Só que aí eu pensei, de repente estar dentro de uma emissora, acredito que não seja mais compatível com os meus valores. O que eu vou fazer? Vamos fazer o Vem Pro Palco, né, não, Rô? Exatamente. E tantas outras coisas que a gente pode fazer. A gente já falou em algumas vezes aqui de não se limitar. E é bem isso. Tem tantas possibilidades, né, Almi? Às vezes, aquilo ali que está na nossa frente é muito legal, é muito bom. Em algum momento pode ser que a gente só enxergue aquilo, mas as possibilidades são inúmeras. Verdade. E eu estava me recordando agora de uma das minhas aulas do meu projeto de comunicação, que eu sempre explico que a culpa é do comunicador, nunca é do ouvinte. Uhum. E que nós, como jornalistas, nós temos que ter uma lapidação extrema com as nossas palavras para que nós não sejamos interpretados de uma outra forma. Então tem que haver uma explicação muito grande. Na rede social não é diferente. Sim. Você tem que ter muita ética, você tem que ter uma visão de futuro, porque você sabe o que pode acontecer. Você tem que ter muita empatia se você quiser ser bem avaliado. Uhum. Né? Porque hoje nós temos um país que ele é dividido. 50% está pensando de uma forma, 50% está pensando de outra. Então você vai desagradar alguém. Uhum. Por mais que você não faça mal a ninguém. Então hoje as pessoas, esse cancelamento, ele acaba atraindo esses haters, né? Hoje chama de haters, né? Uhum. Antigamente não tinha isso, mas eles acabam atraindo isso. E essas pessoas, de uma forma ou de outra, elas acabam sendo massacradas e é um suicídio mesmo, virtual, né? Não é só físico, é um suicídio virtual da pessoa, da moral da pessoa. Porque a comunicação não é só o que é falado, né? É o que ela, muitas vezes, no comportamento dela, expressa. Então, às vezes, se cria uma expectativa com relação a alguém, né? Imagina, uma figura pública, você cria uma expectativa, ou alguém que você conhece cria uma expectativa, e aquela pessoa meio que te decepciona, né? Então, isso daí faz com que quem tem esse posicionamento, né, vai lá e castigue. Né? Fala, cara, eu não imaginava que você pensava assim, que você fosse fazer isso e tal. Como se você fosse obrigada a pensar do jeito da pessoa. Exato. Né? Então, o que eu chamo bastante atenção de vocês é para o resultado que isso causa na vida de alguém. Né? Então, quando alguém pensar em discordar de alguém, né, eu acho que se deve fazer uma pergunta bem básica, né? O que é que isso pode interferir ou mudar na vida dessa pessoa? Porque um único comentário você pode acabar com a pessoa, né? De diversas formas. Então, assim, é entender que existe liberdade mesmo de expressão. Cada um tem um pensamento, cada um tem um sentimento, cada um tem uma opinião. E tá tudo bem. Aquilo que eu costumo falar, eu sou eu, você é você, nós somos diferentes, ponto. Né? Então, se a gente tem empatia, como você disse, a gente tem compaixão, né? Se a gente entende que o outro ser humano tem o direito de expressar algo diferente de mim, por mais que você deteste aquilo, por mais que você fale, caraca, né? Sim. Mas ainda assim, porque assim, por que você vai dar uma opinião se ninguém pediu a tua opinião? Fala sério, Você né? falou disso, tipo assim, o que de repente isso vai impactar na vida do outro, mas pensar também assim, gente, o que muda na minha vida eu falar ou não? Exato. Eu faço muito isso, gente. Eu faço muito isso. Eu escrevo, aí eu digo, não preciso falar sobre isso. Não sou Porque obrigada. eu penso no que vai acontecer depois, na quantidade de gente que vai vir atrás, que vai vir me perturbar. E eu sempre digo, olha,
nada vale a sua paz de espírito. Sim. Exato. Nada, Certeza. nada. Às vezes você vai lá, você se mete numa briga e, cara, quantos tweets, quantas mensagens eu já não comecei a escrever e apaguei e disse, não vou comentar isso, porque pode ser que vá dar uma briga e etc, e eu seja cancelado, como acontece o tempo todo com todo mundo. E quanto mais exposto você é, mais cancelado você corre o risco de ser, como uma pessoa, por exemplo, como a Anitta. Sim. Ela não pode fazer nada. Sim. Qualquer coisa que ela fale vira uma bomba. Já foi vítima de cancelamento, Anitta, Drauzio e tantas outras pessoas. É tanto que quando eu estava pesquisando mais a respeito desse tema, eu achei interessante como que tudo isso começou na era atual de internet. Achei bem interessante que eu vi até um relato dizendo que em 2015, um jornalista do The New York Times, ele publicou uma matéria contando um caso de uma diretora de comunicação de uma multinacional, Justine, o nome dela. Ela fez uma viagem para a África, só que ela foi muito infeliz nas palavras dela, porque ela foi no Twitter, como você bem colocou, e escreveu, indo para a África, espero que eu não pegue AIDS enquanto estiver lá. Aí ela ainda tentou, né, brincar nesse Twitter dela, ela colocou assim, é brincadeira, eu sou branca. Aí eu não sei se foi pior ou foi melhor esse negócio que ela falou. Olha, não escrevam uma merda dessa e outra coisa. Foi muito não preconceituosa. Não tem um Twitter, pessoal. Não tem um Twitter. Twitter é para os fortes. Ou não comente nada, fique só lá vendo as mensagenzinhas. Porque você corre esse risco. Sim. Velho. E o resultado de tudo isso é que quando ela pousou, o estrago já estava feito, né? Ela fez o Twitter antes de voar, quando chegou já lá no destino, o negócio, o Twitter já tinha viralizado, as pessoas criaram até uma hashtag, Justine já pousou? Então virou bagunça, só que a repercussão disso não foi só ali naquele momento. Ela foi demitida do emprego, porque eu super concordo com o que você disse. Ela é uma mulher que atuava como diretora de comunicação de uma multinacional. Ela não era uma pessoa leiga no assunto. Então, concordo quando você diz que somos, como comunicadores, somos responsáveis por aquilo que falamos, pela mensagem que emitimos. E aí ela foi demitida. Durante anos continuou a ser ridicularizada na internet. Então é muito complicado, né? A gente tem que entender, e anos à frente, depois com o Me Too, por volta de 2017, se eu não me engano, veio a questão das pessoas incentivarem umas às outras a expor esses casos, né, de assédio para conter essa situação. Só que aí também vem uma outra situação que é muito complicada, o tribunal da internet. Falamos bastante aqui de empatia, mas a gente tem que entender que o tribunal da internet parece que não é nada empático. Não é não. Porque antes de entender se o que você fez foi certo ou errado, as pessoas já te cancelaram sem nem mesmo saber. Têm prazer disso. E elas se escondem por trás da personalidade que elas constroem para ela, que elas acreditam que muitas vezes é o super certo, é o super conservador, é o ultraliberal. Então elas acreditam que isso é o normal, que é a verdade absoluta, e que eu, por trás de um desenhozinho, tenho todo o direito de ir lá e escrachar você, não importando o que você tem por trás, se tem família, se vai se suicidar, se não vai. É muito louco. Eu tinha até pensado sobre essa questão, foi até legal você trazer essa questão do tribunal da internet, porque é um tribunal covarde, desnecessário, e que é um tribunal extremamente bem estruturado. E de telhado de vidro, né? Sim. E de telhado de vidro, porque aquela pessoa também, ela não tem... Quem é que diz que ela é a dona da verdade? Quem é que diz que ela tá certa? Quem é que diz que ela também não pecou? Quem é que diz também que ela não errou? Sim, você falou agora de uma coisa que eu lembrei, de outro detalhe muito interessante da internet, que a internet nunca esquece. Tem pessoas que atualmente, eu não vou lembrar de um caso específico, mas eu já vi, uma pessoa que de repente, na atualidade, se posiciona de uma forma, mas de repente vai... Lá no passado, a posição dela não era aquela. Ela já tinha falado, já tinha tweetado alguma coisa, depondo totalmente com aquele novo posicionamento dela, digamos assim. Aí o estrago é grande. Eu não lembro do caso
especificamente, mas eu vi isso, e aí a pessoa foi tentar explicar, dizer que aquilo que ela pensava no passado não era o que ela pensava agora, que ela tinha sido infeliz naquilo que ela tinha dito, mas que fazer o quê? Agora estava sendo vítima disso. Na política, isso é só o que acontece. Na política, assim, quantas pessoas não apoiavam o fulano que agora estão apoiando o cicrano? Sim, né? Só o que acontece. E esse caso que eu trago não é nem de política em si, é questão de posicionamento de vida e etc, né? Mas enfim, a gente tem toda essa questão. Exato. E assim, eu volto a dizer, né, a gente tá tudo bem, a pessoa pensa de uma forma, igual valores, né? Aos 18 anos, quem tem 18 anos tem uns valores X. Quando ele tiver 40, ele não tem os mesmos valores dos 18. Né? Houve um amadurecimento, algumas coisas passaram a ser mais importantes aos 40 do que eram aos 18. Né? Então, assim, quando a pessoa é implacável, né, com o outro, ela não está nem aí, ela não quer nem saber, né, com relação a isso. Então, eu acho assim, bem lamentável mesmo, porque a rede social hoje é algo de grande expressão para as pessoas. As pessoas podem usar a rede social para se projetar, pode usar a rede social para engajar, para fazer o bem, não é? E tem tanta coisa ainda que é muito mal aproveitada na rede social. É literalmente um caminho sem volta. Na rede social você vai ter que se acostumar com aquilo. Sim. E essa nova maneira de se comunicar, de ver o mundo, ela é irrevogável, não dá pra voltar mais ao passado, não vai voltar ao passado, esqueçam disso. Tá vindo o metaverso aí, a fofoca no metaverso vai pegar aí. Ele só vai piorar, Sim. Ele só vai piorar e se potencializar, porque hoje, eu me lembro que quando eu tinha mais ou menos 13, 14 anos, eu escrevia cartas. Eu peguei uma vez um gibi, um gibizinho assim, de uma escola de línguas chamado IAGESE. Sim. E atrás tinha que você podia fazer um correio com fulanos e beltranos e cicranos. E aí eu escrevi para uma menina que ela era chamada Suzana, não me lembro, eu sei que ela morava em Taubaté. E ela disse, olha, se você quiser eu posso te apresentar alguns amigos meus por cartas, né? E era muito interessante isso, porque eu me comunicava com a Aline, que morava em São Paulo, com o Jason, que morava em São Paulo, eu me comunicava com outras pessoas, e eu esperava aquela carta chegar, tinha um processo, né? Alguns anos depois, quando tinha aquela internet, aquela discada que fazia aquele barulhinho, não sei se vocês lembram, mas eu lembro. Lógico que a gente lembra, Almir. Não, você não deve lembrar tanto não. Mas ó, ele é tão maravilhoso. Mas demais. Aí tinha aquele barulhinho, né? E aí, que pra você baixar uma foto era uma eternidade. Tinha um disquete pra você copiar uma música para o disquete. E depois a coisa começou a ir numa velocidade muito rápida. E hoje, quando você quer conhecer alguém, você conhece uma pessoa instantaneamente. Sim. Você já faz uma chamada de vídeo. Olha, Rô, a gente imaginar... Eu tinha uma super interessante em 1992, que eu ganhei do meu irmão, uma super interessante em 1992, que eu tenho ela guardada ainda, que atrás dela tem um celular bem grandão assim. Era o famoso tijolão. Mas eu acho que era maior ainda. E tinha assim, que agora fazia que o celular, ele agora mandava mensagens de texto. E aí, enfim, tinha aqueles filmes dos, não sei se eram os Flintstones, que tinha que voar, o carro que voava? Não, o Jetsons. E aí, os Flintstones eram das pedras, né? Eu troquei. Não vão usar isso contra mim não, hein? Mas, tipo, o Almir tá cancelado, ele não sabe qual é a diferença. Ele não sabe dos Jacksons, dos Flintstones e etc. Eu posso ir embora? Pega a minha carteira. Fica aí. Então assim, gente, eu perdi. A gente se perde toda hora. Mas é isso mesmo. Então assim, eu me lembro que a gente tinha já se falava que futuramente nós iríamos ter chamada de vídeo, eu iria falar com uma pessoa que estava do outro lado do mundo, por um celular que não estava ligado a nada, e em tempo real. Eu iria conversar com outra pessoa, vendo a outra pessoa, eu ia falar e a outra pessoa ia me responder como se fosse uma chamada de telefone. Isso era uau, né? Como é que a gente tem esse poder hoje, né, de falar... Hoje a gente tem isso, e é muito simples, muito natural, muito cotidiano.
E a coisa, ela ganhou uma velocidade, é muito ágil, tudo muito ágil, e vai continuar sendo muito ágil. Não é à toa que o WhatsApp colocou a velocidade 2 pra gente ouvir, porque a gente não aguenta mais esperar a pessoa falar na velocidade normal. E que cada vez mais a quantidade de vídeos, elas estão sendo mais curtas, ou seja, você imaginar, há 10 anos você perguntar assim, o que é 1 minuto pra você? Não é nada. Hoje em dia, os 5 segundos de comercial do YouTube é uma eternidade. Eu não aguento aqueles 5 segundos. 1, 2, 3, Quero apertar 4, 5. Não é? Sim. E isso a gente traz para a questão da internet, da velocidade de comunicação e principalmente da velocidade que as notícias correm e de como que é importante e interessante você analisar a forma com a qual você está colocando ali a sua opinião. Sim. Porque ela pode ser benéfica, mas pode ser maléfica e você pode sim ser cancelado. Por isso que é importante a gente estar observando e lembrando que o mundo dá voltas e para os terraplanistas, infelizmente, a Terra é redonda. Exato. E aí você faz uma coisa, aquela coisa, ela dá uma volta muito rápida e hoje você não é ninguém. Mas daqui a 1 ano você pode ser uma pessoa hiper conhecida por causa de alguma coisa que aconteceu na internet. Né? Então a gente tem que estar sempre preparado para essas questões, para saber exatamente como se comunicar de maneira certa, né? Como se comunicar de maneira certa. Por isso que eu fiz um curso sobre comunicação. Sim. Pensando naquilo que eu sei fazer, obviamente, que eu não sei fazer nada além de contar histórias, né? Mas... Como se fosse pouca coisa, hein, menina? Mas é algo que é difícil de ser feito, mas além disso, ensinar as pessoas como se comunicar, como tratar o outro, né? Não só como fazer uma reportagem, não só como você entender o momento de fazer aquela pergunta de forma certa, não só aquele de você entender quando que a pessoa de repente está mais suscetível para receber determinada informação, ou como fazer isso de maneira mais rápida, mais ágil, mas também de como que você deve tratar o outro. Porque uma pessoa que tem uma empresa precisa se comunicar bem. Porque uma pessoa que, por exemplo, ela quer palestrar ou se apresentar precisa se comunicar bem. E a gente tá falando, tá se comunicando o tempo inteiro, até dentro da nossa própria casa. E aquela pessoa que chega pra você e fala assim, nossa, eu não sei porque que as pessoas acham que eu tô sendo uma pessoa nervosa e chata o tempo todo. Só que ela não fala assim, né? Ela fala desse jeito assim, por que as pessoas acham que eu sou agressivo? É porque você tá sendo agressivo. Simples assim. Só por isso. Detalhe. Só que a gente não consegue perceber. Percebe. Não tem espelho na casa. É autoimagem. É a falta de percepção da autoimagem, né? Agora, uma coisa que eu acho muito interessante é que, assim, dentro das redes sociais, né, as pessoas que de alguma forma se expressam, se expõem, elas estão fazendo isso em clãs. Elas se juntam, então tem várias pessoas, várias instituições, então elas estão meio que uma irmandade ali, porque se um for cancelado, tem mais 500 ali que concordam com aquela pessoa que fez aquela exposição, porque tudo, eles comungam da mesma opinião, né? Sim. Então isso é uma forma de repente, alguém fazer algum comentário, mas a chance de ser cancelado é menor. Alguém pode comentar, pode fazer uma crítica, mas tem 500 pessoas que pensam, e ele mostra essas 500 pessoas até, olha, eu tenho fulano de tal, tenho fulano de tal, tem instituição tal. Então ele tem de alguma forma um clã que ele se protege. Então eu acho que isso é uma outra coisa bem perigosa dentro da internet que a gente tem. Porque você tem um clã que muitas vezes a questão moral, ética, está sendo ali mexida e agredida, né? E aí não se tem muito a força do cancelamento. Então acho que tem essas duas vertentes. Tem aquela coisa do cara que é cancelado e tem aquela vertente do cara que deveria ser cancelado, se é que a gente pode dizer isso, que deveria, né? Mas que ele já tem todo o suporte, todo o respaldo e que ali ele não consegue ser cancelado. E tem um interesse social também. Para eu
eu tenho interesse em cancelar aquela pessoa, né? Um presidente, uma pessoa que é famosa e que eu não gosto dela. Eu tenho um interesse social por trás ali também de muitas pessoas que estão só esperando que aquele fulano de tal lá erre. Exato, tá lá na vigília, né? Mas e pegam coisas que o cara falou, que a mulher falou há 20 anos, numa palestra ou sentado em casa, no aniversário da filha, e aí a gente vai para uma outra discussão, que uma vez eu vi um pensador que ele falava assim, que criação de direitos, criação de leis para proteger um grupo, ele protege um grupo, mas isola esse grupo? Ou ele protege esse grupo para tentar dar voz a esse grupo? É um questionamento bom. Sim, é um questionamento, e é um questionamento longo isso. Porque as pessoas que pertencem a esse grupo, que se sentem de uma forma desprezadas, minimizadas, elas querem que aquilo aconteça, mas de uma certa forma ou de outra, elas acabam se fechando ali no mundo delas. E já existe uma outra vertente de pensamento que já pensa o seguinte, que quanto mais leis, né, se você não tratar as pessoas por igual, você vai acabar limitando aquela pessoa naquele grupo, ponto. Né? Exato. Então é uma boa discussão. Vera, também. a gente ficaria aqui vai com a Almira, a gente já ficaria acabou? aqui São que horas, 200 gente? anos. Ei, são que horas? Acabou? O nosso tempo aqui, menino, se deixar a gente conversa até Isso. amanhã, como a Você gente quer sempre vir para fala. outros assuntos? Podemos vir para os assuntos. Olha aí, olha aí. Os assuntos. Pronto, outros assuntos. Os assuntos. Os Ótimo. assuntos. Então você vai vir para outros assuntos, né? A Verinha vai também fazer aí a consideração dela. Vamos pensar se foi legal. Bom, a gente vai ver, a gente vai analisar. E aí, pessoal, vamos fazer uma vídeo. enquete, para ver se você passou do teste. Começar Exato. aqui pelo nosso querido amigo, se gostou. Ele não vai dizer que não gostou, porque ele tá aqui olhando pra gente, na verdade. Agora o também é o operador seguinte, de áudio, vamos ver nosso depois o que querido ele vai amigo dizer no Anderson. Twitter. E aí Tem Twitter, Anderson? Não. Não usa. Mas é o seguinte, fique tranquilo, porque quem vai dizer se você vai vir para os próximos assuntos ou um outro assunto é aqui, ó. Se a gente tiver aqui o cancelamento, já era. Pessoal, pelo amor de Deus, cancela não, porque a gente não tem nada a ver com a Almir, tá? Ai, que horror, tu acha? Pessoal. Ela te somos convida e nós te três. descarta. Nós três, somos nós três. Ô, bagunça boa, hein? Mas olha, gente, Almir é um amigo muito querido, de muitos anos, meu e da Vera. E quando a gente fez, o Almir é o nosso primeiro convidado do podcast, a gente nem ia trazer nenhum convidado nessa nossa primeira temporada, a gente só vai começar a trazer convidado na segunda temporada. Mas o Almir, ele é tão especial, é um amigo tão querido, é um cara tão bem preparado, que quando a gente pensou no tema, né, falei, cara, vamos trazer o Almir pra gente bater um papinho sobre isso, porque eu sei que ele tem muito conteúdo, ele tem muita experiência como jornalista, como pessoa, como palestrante, como escritor. Então, pra gente é um privilégio, viu, Almir? Primeiro, eu que agradeço. como amigo, e depois pra você estar aqui e dizer que a gente trouxe você fora da temporada que a gente tinha planejado, porque você é, de fato, um cara muito especial e a gente gosta muito de você. Muito obrigada mesmo por você estar aqui com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço, porque eu sei do potencial de vocês como comunicadoras. Eu acho que esse podcast ele vai ainda ser mais e mais conhecido, né? Vamos fazer com que esse podcast dessas duas garotas, moças, que são lindas... exagerei? Não, continua. que são lindas, que seja compartilhado. Porque, olha, as coisas boas, elas precisam ser compartilhadas. A gente recebe uma coisa ruim no nosso WhatsApp, a gente compartilha imediatamente. Então, compartilhe coisas boas também. Sim. Porque tem muita gente que vai se sentir abraçado com esse tema do cancelamento, né? O cara tava acabando de estar aqui, já esqueceu do tema. Mas, acontece toda hora com a gente, relaxa. Não, mas vai ter gente que vai ser... E nem grávido ele tá, né? Porque ela disse que gente grávida, que mulher grávida, que tá grávida, né? Mas tem que ninguém defender sabe. o meu, né? Aí diz que tem esse negócio de esquecimento, tudo mentira. Mas olha... Grávidas, por favor, me ajudem. Viu? Comentem aí sobre essa questão nossa de esquecimento, por favor, me apoiem. Mas tem gente que vai se sentir extremamente abraçado, né, com essa situação.
Compartilhem positividade, compartilhem boas notícias. E boa sorte para vocês duas. Obrigado pelo convite, eu fiquei feliz de ter vindo. A gente agradece demais e como a Rô já colocou aí, esperamos você outras vezes aqui. Vamos combinar aí novas pautas. Tá bom, ótimo. Comunicação já viu, né? Aqui o negócio da quórum, o caldo engrossa com nós três, hein? Exatamente. Eu acho que o negócio vai pegar, viu? Então, gente, só o último recado, a gente quer agradecer muito o pessoal do FB Ideias, que nos recebe aqui para a gravação desse podcast, um espaço que você pode acessar o site deles e fazer a sua reserva também e realizar o seu projeto. É algo muito legal de apoio aí a quem gosta de empreendedorismo, inovação, tecnologia, comunicação, enfim, eles estão abertos. E, recado final, por favor, curta se você ainda não curtiu, compartilhe e se inscreva no nosso canal para que você possa receber todas as notificações. E episódio que vem estaremos de volta na próxima semana. Obrigada, gente, mais uma vez. Obrigado. Obrigada, Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau.